Fala galera do Nono Ano Militar, meu nome é Fabrício, eu sou professor de História do Colégio Força Máxima e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria com o assunto 10, tá, da apostila de vocês. Então abram a apostila e vamos nessa. Tá, vou aqui compartilhar a tela com vocês para que a gente possa estar começando aí, ó, a nossa aula. Galera, primeiro reinado, né? A gente viu que no assunto 9 foi proclamada a independência do Brasil, né? Foi as marchas do Ipiranga, Dom Pedro I, né, que se tornaria ainda, ele assina lá a independência do Brasil, documento, enfim. E daí começa o que a gente chama de primeiro reinado, né, porque Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. O Brasil, né, foi o único país da América Latina que, quando acabou, né, com a colonização, né, apesar de várias pessoas hoje em dia, né, acharem que nós ainda precisamos descolonizar o nosso pensamento, né, adotou uma monarquia. Né? Enquanto vários países adotaram uma república, nós adotamos uma monarquia. Tá? E o que nós precisamos entender com isso, primeiramente no aspecto político. Tá? O Brasil, ele estava se tornando independente e isso para as nações europeias era uma coisa meio duvidosa, porque botava em xeque, né, o domínio europeu sobre o mundo. Então, você precisava do reconhecimento da independência. O reconhecimento da independência, né, ele deveria ser feito pela metrópole que dominava essa colônia, tá, para que essa ex-colônia, desculpa, né, pudesse exercer livremente, né, aquilo que ela quisesse, né, na maioria das vezes era estabelecer relações comerciais, né, mais intensas com outros países. Então, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos era uma ex-colônia e apoiava todos aqueles que quisessem, né, se emancipar, né, principalmente na América, né, na América Latina, na América Central. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos ele é uma potência, né, já está se tornando ali uma potência, tem uma grande burguesia, tem um grande mercado interno, e ele precisa, né, entrar nesse circuito competitivo, né, dentro do mercado mundial. Né? Por quê? A Europa já tem seus mercados consumidores estabelecidos e os Estados Unidos precisa estabelecer seus mercados consumidores. Né? Isso se encaixa naquilo que a gente chama aqui, ó, no ponto 2, de doutrina Monroe. Tá? A doutrina Monroe, né, que dizia basicamente assim, ó, América para os americanos, né, ela tentou e conseguiu, né, estabelecer novos mercados consumidores para os Estados Unidos aqui na América. Ela vinha com todo um discurso, né, de independência, de liberdade. Poxa, vamos deixar a nossa América livre, em paz, desvencilhada dos domínios da Europa, tá? Tudo isso é muito legal, beleza. Só que, na verdade, por trás dessa intenção toda, né, por trás desse discurso todo, desculpa, havia a intenção de controlar os mercados consumidores bem mais frágeis do que os dos Estados Unidos, né, claro, porque como a gente, vocês devem ter estudado em algum momento da vida de vocês, os Estados Unidos, ele desenvolveu um mercado interno, ele desenvolveu uma forte burguesia, né, dali ele começa a expansão para o oeste, enfim. Aqui a gente está falando do século XIX, expansão para o oeste, Estados Unidos, né, ele precisa desses mercados consumidores. Tá? Então, ele, em 1824, reconhece a independência do Brasil, tá? 2 anos depois. A Inglaterra fez muita pressão para que Portugal pudesse, né, reconhecer a independência do Brasil. Né? Por quê? Porque a Inglaterra era boazinha, estava envolta nos ideais de liberdade. Ela dizia, mas, né, a gente sabe que a Inglaterra tinha relações comerciais muito lucrativas com o Brasil e ela precisava manter essas relações. Tá? E como ela manter essas relações? Com o reconhecimento de Portugal, né? Para que as relações diplomáticas entre Inglaterra e Portugal não se abalassem,
porque também a Inglaterra, né, explorava economicamente Portugal, né, você precisava do reconhecimento da independência do Brasil para poder continuar, né, tendo essa relação com o Brasil. Então, Dom João VI, ele, em 1825, reconheceu a independência do Brasil, só que cobrou 2 milhões de libras. Né? Então, como o Brasil, a Inglaterra e Portugal tinham uma relação, né, muito estreita economicamente, o que aconteceu? Portugal, que já devia mais de 2 milhões para a Inglaterra, né, ela transfere essa dívida para o Brasil. Então, a Inglaterra deixa de dever 2 milhões, né, 2 milhões a menos na dívida de Portugal, desculpa, com a Inglaterra, né, e o Brasil aumenta a sua dívida com a Inglaterra em 2 milhões de libras. Tá? Além disso, né, Dom Pedro, ele externamente, ele estabelece uma tarifa alfandegária de 15% para todos em 1828. Né? Por que colocar uma tarifa alfandegária é tão ruim? Né? Porque você está defasando, você está desprotegendo, tá, o mercado interno. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Calma aí. Digamos que nós tenhamos aqui hoje em dia, né? Eu quero comprar uma chuteira. Poxa, mas caraca, aquela chuteira que o Messi usa é uma Adidas poderosíssima, de R$ 250. R$ 250 numa pandemia tá difícil. Até jogar bola tá difícil, porque na verdade a gente não precisa, a gente não pode, né, fazer aglomeração. Enfim, não dá para poder pagar 250. Eu vou pagar numa Topper R$ 100. Né? São R$ 150 a menos do que eu pagaria. Então, galera, um imposto que faz com que a chuteira do Messi custe R$ 250 faz com que você compre uma Topper, que é uma chuteira brasileira. E isso fortalece o mercado interno, porque a empresa brasileira está empregando brasileiros aqui, né, está usando a matéria-prima daqui, então você movimenta todo o mercado brasileiro com o consumo de produtos brasileiros. Tá? Então, quando lá, em 1828, através de uma pressão internacional, né, Dom Pedro I, ele estabelece tarifas de 15% para todos, como eu disse, em 1828, né, ele gera um prejuízo, olha aqui, ó, para a arrecadação alfandegária brasileira. Né? Além disso, né, você também prejudica o mercado interno, que ainda é muito fraco. Né? Ou seja, menos estímulo ainda para que o Brasil pudesse desenvolver um mercado interno mais poderoso. Tá? Uma outra questão desse ponto 2 aqui do reconhecimento da independência, né, seria o compromisso do Brasil de extinguir o tráfico negreiro com a Inglaterra até 1830. Tá? Uma das propostas da Inglaterra para poder reconhecer a independência do Brasil, né, seria que o Brasil acabasse com o tráfico negreiro. Tá? Mais uma vez, isso não tem a ver com um discurso humanitário. Tá? Essa noção de humanidade, né, enquanto, né, indivisível e única, ela só vai vir com a Carta da ONU, né, que estabelece direitos a todos os seres humanos, né, independente de cor, raça, gênero, enfim. Não era por razões humanitárias, mas por razões econômicas, mais uma vez. Tá? A Inglaterra, ela tinha colônias na África, tirar africanos da África para a Inglaterra não era muito bom, porque tirava a mão de obra deles lá. Então você proíbe o tráfico negreiro também, porque também a Inglaterra quer estimular o crescimento de mercados consumidores. Escravizado não consome diretamente, pelo menos, né? Mas o consumo com relação à escravidão ele é bem limitado, tá? E galera, e com relação à Constituição, né? Porque o Brasil se torna independente, nós temos que fazer um conjunto de leis para esse novo Brasil, né? Para esse Brasil, né? Que na verdade está surgindo. Então você tem ali uma Assembleia Constituinte, né? Convocada por Dom Pedro I, ainda em maio de 1822, tá? E o que a Constituição da Mandioca, né? Ela tem de principal, como ponto principal para o Brasil, tá? Os portugueses não poderiam exercer cargos políticos, o chamado antilusitanismo, tá, gente? Eu estou lendo aqui, ó, primeiro ponto. De acordo com a proposta apresentada por Bonifácio, né? José Bonifácio foi um dos
parlamentares mais importantes que a gente teve naquele momento, porque ele defendia ideias, né, que não agradaram muito Dom Pedro, enfim, como essa, por exemplo, né, do antilusitanismo, né, Portugal, os portugueses não podendo exercer cargos políticos, né? Olha isso, gente, divisão do Estado em 3 poderes. Perdão, executivo, imperador, ministros e presidente das províncias, legislativo bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e judiciário, juízes, 3 poderes. Tá? Esses 3 poderes, né, foram talvez a maior conquista, tá, daquela fase que a gente chama de renascimento cultural, né? A maior conquista no ambiente político, né? O iluminismo, né, que era uma racionalização, a tentar fazer com que o Estado funcione de maneira racional e não passional, estabeleceu os 3 poderes, né? Uma divisão de poderes para poder evitar tiranias, né? E isso vinha na nossa Constituição de 1823, a chamada Constituição da Mandioca, né? Constituição da Mandioca por quê? Porque o voto era censitário, como a gente vai ver aqui no terceiro ponto. Mas antes vamos ver o segundo. Tá? Limitação ao poder do imperador, pois este não poderia dissolver a Câmara dos Deputados, nem mesmo vetar as decisões do Legislativo. Cabia ainda ao Legislativo o controle sobre as Forças Armadas, né, para que não houvesse tirania. O imperador é filho de um português, ele é um português. Né, ele é um cara que está ligado à metrópole, à antiga metrópole. Para o Partido Brasileiro, né, ele significava, né, uma ameaça muito forte à autonomia. Autonomia econômica, autonomia política dos brasileiros, da elite brasileira, né? Não dos brasileiros, porque os brasileiros foram colocados para fora desse sistema, como a gente vai ver aqui agora por conta do voto censitário. Professor, o que é o voto censitário? É o voto, né, que só pode ser dado, né, você só pode votar através da comprovação de renda. Tá? Como que você comprovava essa renda? Ó, o voto censitário, olha aqui no quarto ponto, desculpa, de modo que a renda deveria ser comprovada em alqueires de mandioca. Alqueires são medidas, né, de terra, né, como acre, hectare. Né? O alqueire de mandioca era o definidor daquele que poderia votar. Por isso que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, essa de 1823. Né? É um dos principais produtos consumidos no Brasil. Daí o apelido do anteprojeto constitucional. As eleições ocorreriam em 2 níveis, de modo que os eleitores das diversas paróquias, que deveriam comprovar a renda de 150 alqueires de mandioca, escolhessem os eleitores da província, que deveriam comprovar a renda de 250 alqueires de mandioca. Estes escolheriam os deputados e senadores, né, que estariam na capital, que deveriam comprovar a renda de, respectivamente, 500 a 1.000 alqueires. Tá? Olha isso, ó, observação, que é muito importante. Na abertura dos trabalhos da Constituinte, Dom Pedro proferiu a seguinte frase: faça uma Constituição digna do Brasil e de mim. A frase causou certo desconforto entre os parlamentares e anunciava a expectativa de Dom Pedro em relação aos seus trabalhos. Galera, o que acontece? Dom Pedro não gostou dessa limitação, tá? E ele manda o exército invadir essa Constituinte, a Assembleia, tá? Os deputados, os parlamentares, eles não aceitaram, tá? Esse pedido, né? Na verdade, eles primeiro pediram para que acabasse e fechasse a Constituinte, porque Dom Pedro não gostou do fato do poder dele ser limitado, né? Negando a tradição, né, da dinastia de Bragança, né, que sempre for autoritária, né, e absoluta, tá? Só que a galera não recusou, ó, não vamos fechar, irmão, não vamos. De 11 para 12 de novembro, né, de 1823, num episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia, né, houve a invasão da guarda de honra de Dom Pedro ao prédio da Constituinte, determinando o encerramento das atividades. Tá? Então, a partir dali começou, em 1823, uma nova elaboração de uma Constituição. Né?
uma Constituição que foi muito parecida com a Constituição da Mandioca, mas tiveram algumas mudanças que são extremamente profundas e definidoras do tipo de governo que nós vamos ter no Brasil a partir, né, dessa Constituição de 1824, né, que estabelecia um quarto poder, né, um quarto poder, o poder moderador. Quem é que pode usar o poder moderador? Só o imperador, né? Quem estabeleceu isso queria o quê? Que o poder se concentrasse na mão, tá, de Dom Pedro. Né? Ele convocou um Conselho de Estado, formado por 10 membros de sua confiança, que o ajudaram a elaborar a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. Né? Você tinha a centralização do poder nas mãos do imperador, você tinha o voto censitário, mas agora, né, não através da medida dos alqueires de mandioca, mas sim pela renda mesmo, você tinha que comprovar ali que você tinha, por exemplo, ó, no mínimo 100 mil réis para poder votar. Né? Também não votavam mulheres, índios, padres, entre outros grupos. Pela Constituição, as eleições do Brasil ocorreriam em 2 níveis, de modo que os eleitores das paróquias, né, enfim, tinham que ter um mínimo de 100 mil réis, né, de renda anual, escolhiam os eleitores das províncias. Províncias, né, são os estados. Mínimo de 200 mil réis de renda anual. Estes últimos escolhiam os deputados, né, que vão lá para o Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, tá? Mínimo de 400 mil réis de renda anual, e os senadores, mínimos de 800 mil réis de renda anual a cada província. Os senadores seriam escolhidos pelo imperador a partir de uma lista tríplice, com os 3 mais votados de cada província. Os portugueses ganharam o direito de exercer cargos políticos, liberdade de expressão e religiosa, embora o catolicismo fosse declarada a religião oficial. Galera, a adoção do padroado, isso é muito importante, é que determinava o controle do Estado sobre a Igreja Católica, né? E além disso, o beneplácito, né? Que todas as determinações papais do Papa tinham que ter a aprovação, a autorização do imperador do Brasil, tá? Galera, então aí a gente vê que você tinha uma Constituição autoritária, uma Constituição centralizadora, né? Uma Constituição que muitas elites regionais não gostaram, exatamente por ser centralizadora. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país de interesses diversos, né, entre as suas regiões e seus estados, que adotaram, né, planos econômicos diferentes em cada região. Né, e essa Constituição ela era extremamente autoritária e centralizadora. Além disso tudo, tá, você não tinha nenhum projeto de fim da escravidão, algum projeto de fim da escravidão lenta e gradual. Então, né, é uma Constituição que não muda politicamente o Brasil como se esperava. Né? Galera, e como eu disse para vocês, né, essa diferença regional, né, dos anseios de cada região, ela vai gerar uma crise lá em Pernambuco, né, que a gente está falando aqui nesse ponto 5, né, chamado a Confederação do Equador. Né? O que acontece? Né, com uma flexibilização da imprensa, né, você tinha jornais circulando, né, por todos os lados. Né? E esses jornais eles difundiam as chamadas ideias liberais. Né? As ideias liberais, né, também defendida pelo José Bonifácio, que estava tentando ali limitar o poder do imperador, né, elas estão circulando lá no Nordeste, principalmente em Pernambuco, né, principalmente depois da crise da produção açucareira. Né? Por que essas ideias elas estão circulando? Porque essa crise, para eles, só poderia ser solucionada se, né, houvesse uma autonomia maior, né, da província de Pernambuco dentro do seu governo, para poder gerar essa crise, gerar o Estado, desculpa, para poder superar essa crise de uma maneira mais. De uma maneira. Começou a tocar uma música aqui, gente, o vizinho aqui, não dá não. Não dá não. Ele tira nosso foco, nossa concentração, enfim.
né? Você precisava de um Estado bem gerido para poder superar uma crise, tá? E os pernambucanos acreditavam que quem poderia, né, melhor gerir a província, né, de Pernambuco seria pessoas ligadas ali ao cotidiano, ao dia a dia, ao comércio, enfim, tá? Então, galera, o que acontece, ó? A continuada crise da produção açucareira ainda afetava grande parte da população local. A difusão das ideias liberais em Pernambuco chocou-se com a outorga da Constituição de 1824 e com a criação do poder moderador. Estava montado um ambiente favorável à eclosão de mais uma revolta na província. Tá? A rivalidade contra os comerciantes portugueses, anti-lusitanismo, tornava o clima ainda mais tenso. O jornal, olha os jornais, gente. Sentinela da Liberdade, na Guarita de Pernambuco, de Cipriano Barata, e o Tifes pernambucano, do Frei Carmelita João do Amor Divino Caneca, mais conhecido como Frei Caneca, propagavam as ideias revolucionárias. Tá? Quando, em 1824, Dom Pedro I indicou Francisco Paz Barreto para a presidência da província, lembra que a gente estudou a Constituição e quem mandava em tudo era o Dom Pedro, tá? Os pernambucanos se insurgiram, tá? Se revoltaram, tá? Lutaram, protestaram por aquilo que eles acreditavam. Depuseram, né, o governo local, pois eram favoráveis à indicação de Manuel Carvalho Paes de Andrade. Os revoltosos contavam ainda com a participação de Cipriano Barata e do Frei Caneca. A adesão da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará deu origem à chamada República da Confederação do Equador. Então, galera, olha isso. Rio Grande do Norte, Ceará, tá? Paraíba aderiram ao movimento, junto com Pernambuco. Ou seja, você tem ali quase todo o Nordeste, né, juntos, né, adotando uma Constituição nova, né, Constituição Colombiana de 1817, né, que declarou extinta a escravidão, por exemplo. Tá? Eles deram origem ao que eles chamavam, né, de República da Confederação do Equador. O Equador, né, a linha do Equador está ali no Nordeste, por isso que o Nordeste é quente pra caramba. Tá? Essa Confederação do Equador, ali na linha do Equador, ela aboliu a escravidão. Só que essa abolição da escravidão afastou os membros da aristocracia, uma galera que tinha muito dinheiro. Galera, todo mundo que tinha muito dinheiro no Brasil, naquele momento, dependia da escravização, tá, dos negros. Né? As fortunas montadas no Brasil, tá, lá a partir do século XIX, foram montadas em cima da mão de obra escrava. Tá? Então, essa galera mais endinheirada, ela saiu do movimento a partir do momento que os caras falaram assim, acabou a escravidão. Ué, acabou a escravidão? Como assim, cara? Acabou a escravidão. Tá? Isso enfraqueceu o movimento. Tá? Mais uma vez, Dom Pedro contou com a ação de mercenários ingleses, como Cochrane e Taylor, para reprimir a revolta, além de tropas lideradas pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Tá? Frei Caneca foi preso e fuzilado. Galera, diante da recusa de Carrascos em executar Frei Caneca por enforcamento, Dom Pedro irritou-se e decretou o fuzilamento do Carmelita. Galera, os Carrascos não quiseram executar o Frei Caneca. Tem noção, né, do que esse movimento significava? Ele significava uma liberdade, tá? Liberdade, né, política, né, principalmente. Galera, a Guerra da Cisplatina, né, ela foi importante para poder mostrar a situação econômica do Brasil, né, para poder entender melhor essa situação. Por quê? Olha isso, no ano de 1816, ou seja, quase 10 anos antes da guerra, Dom João VI havia ordenado a invasão do atual território uruguaio. O Uruguai fica embaixo do Brasil, que ganhou o nome de província Cisplatina. Cisplatina por conta do Rio do Prata. Tá? O Rio do Prata era um rio importantíssimo, né, para o comércio, para a navegação aqui na América Latina. Ele é um rio importantíssimo. Então, controlar essa província, né, para o Brasil daria acesso ao Rio do Prata. Entretanto, as diferenças eram gritantes. Né, galera? Eles eram republicanos, hispano-americanos,
era uma galera que falava espanhol, não falava português. Eles tinham uma forma diferente de ver a política, né? Você não tinha uma monarquia, como eu disse, só o Brasil era uma monarquia aqui na América, né? Nas Américas que conseguiram independência, nas Américas não, desculpa, nos estados americanos que conseguiram independência, nos países. Então, além das divergências, a população local também manifestou profunda indignação com a outorga da Constituição de 1824. Caramba, a gente está aqui vivendo a nossa vida, vem aqui e invadem, beleza. Aí ainda estabelece uma Constituição que limita ainda mais nossa liberdade política e econômica, enfim. Tá? Em 1825, o general Juan Antônio Lavadeja declarou a emancipação da região, recebendo imediato apoio do governo argentino, interessado, mais uma vez, na anexação da área em busca do controle sobre as navegações do Rio do Prata. Tá? Então, galera, a Argentina ela queria, né, o Uruguai também, né, para poder controlar por completo o Rio do Prata. Né? Na verdade, é a província Cisplatina. Dom Pedro I enviou tropas para a região, e depois de 3 anos de confronto, perdeu a guerra e terminou com o reconhecimento brasileiro e argentino da independência do Uruguai, sob a mediação da Inglaterra. Galera, então o Uruguai, né, ele sendo independente, você tem o Rio do Prata correndo por 2 países, tanto o Uruguai quanto a Argentina. Então, a nacionalização desse rio fica difícil, né, o que é interessante para a Inglaterra, né, porque aí a Inglaterra não vai precisar pagar taxas para um país, né, se esse país dominasse, né, sozinho, né, a navegação do Rio do Prata. E galera, essa guerra de 3 anos, ela aprofundou a crise econômica do Brasil, tá? E essa crise, ela se dava por conta de quê? Olha aqui, ó, ponto 7, a situação econômica do Brasil, né? Ele diz que a situação no Brasil era extremamente delicada, né? Por quê? Vamos lá, primeiro ponto aqui, ó. A falência oficial do Banco do Brasil em 1829, né? Após o saque de seus fundos por Dom João VI. O professor Dom João estava em Portugal, o Brasil não era independente? Olha isso, gente. Olha isso, tá? É muito complicado. A dívida externa com a Inglaterra para arcar com os crescentes gastos do governo, que vinham desde o reconhecimento da independência até as despesas com a repressão, a Confederação e a Guerra da Cisplatina. Então, galera, não quero conversa. Eu que sei. Dom Pedro dizendo. Pega as forças armadas, as guardas, vão lá, entram em guerra, gasta dinheiro e agrava a situação econômica do Brasil. A baixa arrecadação alfandegária decorrente da prorrogação dos tratados de 1810, como eu disse lá, ó, 15%, não dá para arrecadar muito, tá? Além disso, o mercado interno não se desenvolve por conta disso. A concorrência internacional sobre 2 principais produtos de porção brasileira, açúcar e algodão. Galera, o açúcar quem comanda é a América Central, né? Cuba, Haiti, são países que detêm ali grande produção açucareira, vendem para o mundo um açúcar de qualidade barato. Né? Para o Brasil é difícil competir. Né? Além do algodão, né? Que o sul dos Estados Unidos, né, vende pra caramba. Né? Desvalorização monetária e, consequentemente, inflação, devido à emissão descontrolada de papel moeda, ordenada por Dom Pedro I para cobrir constantes gastos do governo. Então, galera, você vê aí que é uma galera totalmente inadequada para poder gerir um Estado. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Tá? São incapazes de dialogar, né? Por isso que precisam, né, do controle total dos poderes. Tá? Enfim, é complicado. E isso vai gerar uma crise política. Galera, a crise econômica, né, ela se junta, claro, com a crise política. Né? A crise política por quê? Gente, o Estado brasileiro ele era totalmente dependente ainda dos anseios portugueses. Né? O Partido Português, né, que era apoiador fervoroso de Dom Pedro, né, ele dava base para o Dom Pedro governar, tá?
Só que o Partido Brasileiro, né, que queria uma maior descentralização política, que queria, né, uma maior liberdade, né, tanto na esfera política quanto na esfera econômica, era sempre uma oposição a Dom Pedro. Tá? Então havia jornais como a Aurora Fluminense, né, que batiam de frente, que criticavam, né? Tudo isso serve para poder mostrar ali a insatisfação do povo com relação ao governo, né? Críticas devem existir, né? E tudo isso ficou muito mais acirrado com a crise da sucessão do trono lá em Portugal. Dom João VI faleceu em 1826, tá? E Dom Pedro I deveria assumir o governo lá em Portugal, porque ele era filho de Dom João VI, tá? E isso mostra o que para o Partido Brasileiro? Mostra que uma possibilidade, né, de uma recolonização. Imagina Dom Pedro voltando para lá. Se ele já é assim aqui, imagina ele sendo imperador de Portugal. Pode recolonizar o Brasil e acaba toda a experiência, né, de liberdade, né, do Partido Brasileiro. Então, o Partido Brasileiro fez pressão, muita pressão, né, para que Dom Pedro pudesse abdicar do trono, né, em favor da sua filha Maria da Glória. Com 7 anos, a filha de Dom Pedro tinha 7 anos, tá, de idade. Aí eles arranjaram um casamento, tá, com Dom Miguel, que é o irmão de Dom Pedro. Tá? Só que Dom Miguel, ele destituiu a Maria da Glória e, junto com nobres e militares absolutistas, começaram uma nova constituição lá em Portugal. Deram um golpe, né, junto com militares, botaram a garota de 7 anos, né, de idade. 7 anos de idade, gente. Colocou ela de lado e estabeleceu, né, uma monarquia absolutista lá novamente. Né, porque se vocês lembram da Revolução Liberal do Porto, teve uma revolução, a burguesia ganhou mais espaço. Acho que agora militares, uma galera menos ligada a essas questões de liberdade, né, tomaram poder. Então, galera, o que Dom Pedro fez? Né? Dom Pedro, ele continua sendo muito criticado aqui no Brasil. Tá? Em 1830, né, ocorreu o assassinato do jornalista Líbero Badaró, tá, responsável pelo jornal Observador Constitucional. Eles viram lá na investigação que quem assassinou foram membros do Partido Português que apoiava Dom Pedro I. Tá? Daí Dom Pedro I criou o Ministério Brasileiro, né, dos brasileiros. Enfim, esse ministério foi criado depois da chamada Noite das Garrafadas, né, 13 de março de 1831, porque ele foi lá ver as investigações, né, ver o que estava acontecendo em Minas Gerais, né, por conta do Líbero Badaró, só que voltou. Aí uma sociedade secreta chamada Colunas do Trono fez uma festa, né, já estava em crise econômica, fizeram uma festa para poder acalmar os ânimos, né, em homenagem a Dom Pedro. Só que a oposição ficou sabendo, eles foram lá entrar em confronto, né? Ficou conhecido como Noite das Garrafadas por isso, porque voou garrafa para tudo quanto é lado, tá? Esse ministério ele foi criado depois disso, só que a pressão era muita, ele não aguentava pessoas falando o contrário, né? Ele não aguentava pessoas o criticando, né? O ego era muito grande, né? Daí ele extinguiu esse Ministério dos Brasileiros, tá? E isso fez com que o chefe do exército, né, o Francisco de Lima e Silva, ele rompesse com Dom Pedro. Sem apoio, ele fez o quê? Ele abdicou do trono aqui no Brasil, né, que estabeleceu uma regência que seria, né, um governo em que 3 regentes, desculpa, gente, eles governariam o Brasil e esses 3 regentes eles seriam escolhidos pela Assembleia dos Deputados. Tá? Então, pela primeira vez, o Brasil não teria, né, alguém ligado a uma dinastia, né, um imperador, para poder governar o Brasil. Tá? E, para isso, ele abdica o trono em favor do seu filho, que só tinha 5 anos de idade. Tá? Ele renunciou em 7 de abril e Dom Pedro de Alcântara, o filho dele, se tornaria
né, o imperador do Brasil, só que enquanto ele não atingia a maioridade, o Brasil teria um governo republicano. Ele voltou para Portugal, Dom Pedro I, né, um governo republicano não, desculpa, gente, um governo regencial, né, que foi conhecido como período regencial, que a gente vai estudar na próxima aula, né. Assim o Brasil se aproximava da experiência republicana. Dom Pedro voltou, tá? Foi apoiado pela burguesia, tirou o Dom Miguel, que era seu irmão, do poder, tá? E faleceu subitamente em 30 e quanto, gente? Tá aqui, acho que na apostila. 34 ele faleceu, né, com apenas 36 anos. O filho dele ficou aqui, crescendo, né? E a gente vai ter um novo período do Brasil. Galera, qualquer coisa vocês façam os exercícios, é muito importante, tá? E até a próxima.